Nossa vizinha mais próxima, misteriosa e intrinsecamente ligada à nossa própria sobrevivência. Sua luminosidade nos cativa desde os primórdios da humanidade. Mas um olhar mais próximo revela uma fonte onipresente de mitos, controvérsias e mistérios. Uma força invisível que atrai a Terra a cada segundo do dia, provocando ilusão e fascínio. Um corpo celeste tão próximo que é capaz de influenciar nosso comportamento e o funcionamento de nosso organismo. E sem ele, segundo alguns, o planeta Terra, como o conhecemos, jamais teria evoluído. O Universo. Mistérios da Lua. A quase 400 mil quilômetros da Terra, a Lua ofusca todos os outros corpos celestes no céu noturno. Quando está cheia e brilhante, a Lua nos faz sonhar e refletir. Nossa enigmática vizinha também é fonte de incontestáveis mistérios e antigos mitos. A Lua é um lugar espectral. É um lugar misterioso da perspectiva humana. A Lua é algo belo e também evidente. É difícil a gente não vê-la brilhando no céu. Acho que povos de todos os tempos sentiram necessidade de entendê-la e de se relacionar com ela. A ciência pode lançar luz sobre alguns mistérios do universo. Mas os especialistas são os primeiros a reconhecer que não têm todas as respostas quando o assunto é a Lua. A ciência é um processo, nunca estamos certos das explicações. Sabemos tão pouco sobre a Lua porque só observamos de perto há poucos séculos. E a Lua existe há mais de 4,5 bilhões de anos. Há 3 ou 4 bilhões de anos, a atividade vulcânica era intensa na Lua. Hoje, os especialistas acreditam que é uma esfera morta e inativa flutuando no espaço. Mas será mesmo? 20 de julho de 1969, Neil Armstrong deu seu histórico pequeno passo durante a primeira visita à superfície lunar. É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Enquanto estava na Lua, Armstrong relatou ver uma região consideravelmente mais iluminada do que a área ao redor. Um local que parecia ter uma leve fluorescência. O que poderia ser? Hoje, quase 40 anos depois, ninguém sabe exatamente o que era aquela fonte de luz. Mas cientistas já viram ocorrências semelhantes. Houve toda uma série de mudanças na Lua, como o aumento de brilho, mudanças de cores e até emissões gasosas. Cientistas como a astrônoma da NASA Bonnie Buratti ficaram perplexos com os chamados fenômenos lunares transitórios. Os fenômenos lunares transitórios são controvertidos. Os cientistas são céticos em relação a eles. O problema é que não há observações verdadeiras e sólidas desses eventos. Mas desde a Idade Média, observadores da Lua relataram essas misteriosas luzes. Geralmente são vistas nas áreas escuras da Lua, onde o contraste é maior. Elas duram de poucos segundos a poucas horas. Por isso têm sido tão difíceis de confirmar. Convencidos de que esses fenômenos etéreos são reais, mas sem saber o que os causa, os especialistas tentaram várias explicações possíveis. Várias teorias foram cogitadas para os fenômenos lunares transitórios. As condições mutáveis da atmosfera podem causar a ilusão de que há áreas iluminadas ou mudanças na superfície da Lua.
Em alguns casos, eu notei claramente que era apenas a turbulência da atmosfera da Terra que causava os movimentos e as mudanças na Lua. Mas Buratti acha que nem todos os fenômenos transitórios podem ser explicados pela turbulência atmosférica. Como as anomalias relatadas por Neil Armstrong foram vistas da superfície lunar, não podem ter sido causadas pela turbulência na atmosfera. Muitos astrônomos, como Laura Denley, do Observatório Griffith, acreditam que impactos de meteoros e asteroides em alta velocidade explicam parte da atividade observada desde a Terra. Eles se deslocam velozmente e se chocam contra a Lua. E ocorre uma grande e luminosa explosão. Essas explosões causadas por impactos podem ser uma fonte de atividade, mas essa premissa tem uma grande falha. Vemos esses clarões no lado escuro da Lua, mas não identificamos uma cratera associada a eles. Por isso existe controvérsia. Nenhum evento grande foi observado de modo inequívoco. Outra explicação possível é que quando um meteoro atinge a Lua criando uma grande cratera, deslizamentos ao redor do local produzem montanhas de poeira lunar. A poeira fina pode absorver e dispersar raios de luz, ou dar a impressão de que os traços da superfície da Lua mudaram. No caso de um grande deslizamento, possivelmente veríamos da Terra uma cratera sendo obscurecida e a formação de uma nuvem. Veríamos a parede de uma cratera, um fenômeno transitório e as ruínas da parede. Mas nunca observamos isso. Uma das teorias mais controvertidas por trás das anomalias lunares pode mudar totalmente nossa visão da Lua, desafiando a crença de que o satélite está geologicamente inativo há milênios. Uma das explicações mais fascinantes para os fenômenos transitórios é que existe vulcanismo ativo na Lua. É a teoria mais importante porque significa que a Lua continua geologicamente ativa. Fotografias tiradas durante as missões espaciais Apollo revelaram uma formação rochosa na superfície lunar chamada estrutura Ina. A descoberta levou os cientistas a especular que a Lua pode ter passado por atividade vulcânica no último 1 milhão de anos. Foi um dado revolucionário, pois sugeria que as atividades vulcânicas podiam ser a fonte dos fenômenos transitórios. Mas a maioria dos cientistas ainda não ficou convencida. Na ciência, quando temos uma teoria ou um modelo, precisamos conseguir dados do evento repetidas vezes. Em termos desses misteriosos aumentos de brilho, que podem ser eventos vulcânicos, 2 observadores independentes ainda não apresentaram dados incontestáveis ao mesmo tempo. Mesmo que a Lua não tenha atividade geológica, alguns astrônomos acreditam que pode ter restado gases de uma época em que a atividade vulcânica predominava. Se gases residuais chegaram à superfície, os raios solares refletidos em suas partículas teriam espalhado tons azuis e vermelhos. A Lua ainda pode emitir gases, mesmo sem atividade geológica em seu interior. Há minerais na Lua que produzem gases e eles se elevam até a superfície da Lua. Com tantas teorias sobre os fenômenos lunares transitórios, qual seria a mais plausível? A doutora Buratti acha que não existe uma única explicação. Acho que as razões dos fenômenos são múltiplas. Acho que há mais de uma explicação. Não é apenas um fenômeno. São vários tipos diferentes de atividades.
Por enquanto, as causas dos misteriosos fenômenos lunares transitórios podem continuar ocultas no lado escuro da Lua. Mas a causa da febre da lua cheia pode ser ainda mais difícil de diagnosticar. Que influência a lua cheia pode exercer sobre o corpo e a mente? Dentre todos os mistérios da Lua, talvez o mais famoso e controvertido é se o satélite exerce alguma influência sobre o corpo e a mente. Sabemos que há alguma relação entre a Terra e a Lua. Talvez não seja exagero pensar que suas diferentes fases e a lua cheia exerçam alguma influência nas pessoas. Há muitos mistérios físicos e psicológicos. A palavra lunático, que significa louco, vem de luna, lua em latim. Então, ao longo da história, a lua foi associada à psicologia humana. Muita gente acreditava que a lua cheia afetava o comportamento, alterava a bioquímica ou algo parecido. Existe uma crença muito disseminada entre várias pessoas, inclusive clínicos, de que durante a lua cheia há mudanças palpáveis nas entradas nos prontos-socorros, em índices de gravidez e nascimentos. Há o mito de que o comportamento se transforma sistematicamente com as fases da lua. Não faltam evidências incidentais, mas a ciência apoia a crença de que a lua cheia influencia os habitantes da Terra? Há muito que as pessoas associam a Lua e seus efeitos gravitacionais ao comportamento humano e animal. Fato: a Lua agita os oceanos que compõem 70% do nosso planeta. Então, como o corpo humano também é constituído por 70% de água, a Lua não exerceria a mesma atração sobre os organismos humanos? Membros respeitados da comunidade médica relataram mudanças no comportamento e na fisiologia humana durante a lua cheia. Precisamos ter a mente aberta e, com observações cuidadosas, continuar a postular algumas relações entre as mudanças no ciclo lunar, o comportamento humano e o modo com que a saúde e os sintomas de doenças progridem no tempo. Então acho que precisamos fazer uma pergunta com criatividade, senso crítico e rigor. E a pergunta é: isso seria possível? Alguns membros da polícia acreditam que o índice de criminalidade aumenta durante a lua cheia, mas outros não têm tanta certeza. Pessoalmente, eu acho que é um mito. No começo de um turno na lua cheia, o policial Castro, do Departamento de Polícia de Hollywood, descartou a ideia de que a lua cheia exerça qualquer efeito sobre as pessoas. Mas nos primeiros 20 minutos da ronda, ele já recebera 3 chamados. No momento, estamos indo verificar um assalto que acabou de acontecer. Disseram que é um homem latino com cerca de 32 anos, vestindo uma blusa laranja de presidiário. Ele está sem calças, de cueca azul, roubou um livro. Estamos indo verificar uma queixa de violência doméstica que aconteceu agora há pouco. Este é o primeiro caso de violência doméstica depois de muito tempo e, por acaso, é lua cheia. Agora estamos a caminho da casa de uma celebridade que fica na nossa área. E, segundo disseram, um vizinho dessa celebridade está atirando garrafas no jardim do informante.
Ao final da terça-feira mais agitada do ano, o policial Castro já não estava mais tão cético. No começo do turno eu não acreditava na teoria da lua cheia, mas estou começando a acreditar. Muito disso está ligado à ideia de que se a Lua causa marés na Terra, talvez cause efeitos nas pessoas, mas isso não acontece. A Lua não tem esse efeito em nosso corpo. Meu peito não se expande porque a Lua o atrai. O Dr. Peter Pressman, médico do Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, reconhece que alguns de seus colegas acreditam que a Lua influencia o comportamento humano. Os médicos que acreditam que a Lua afeta nosso corpo e nosso comportamento chegam a essa conclusão através da observação. Essas observações podem ser muito distorcidas, podem ser circunstanciais e não significar nada, exceto que alguém observou aquilo. Pressman acredita que esses profissionais se baseiam em suas experiências pessoais. Se olharmos as evidências, concluímos que não há um mecanismo claro para a influência da Lua na saúde e nas doenças dos seres humanos. Mesmo assim, clínicos perspicazes e observadores cuidadosos continuam a afirmar que essas relações existem. O comportamento das pessoas é influenciado por suas crenças, e se acreditam que a Lua tem algum poder mágico, então talvez isso mude o comportamento delas. Se a lua cheia exerce ou não algum impacto sobre os seres humanos, continuará a ser motivo de debate e parte da mitologia sobre o satélite. Outros mitos e lendas cercam nosso vizinho mais próximo, mas nem todos conseguem enxergar o homem na Lua. Na verdade, são gigantescas áreas escuras que criam o que algumas pessoas acreditam ser olhos, nariz, um rosto sorridente. Quero começar dizendo que nunca vi o homem na Lua. E vê-lo ou não é uma questão de criatividade subjetiva. A Lua sempre inspirou crenças e mitos, mas o que vemos, na verdade, é uma projeção. A maioria das culturas não enxergam um homem. Muitas distinguem um coelho e há outras formas. Mas todos que olham para a Lua distinguem áreas claras e escuras na superfície lunar. E não são uma ilusão, mas vales e montanhas muito reais. As áreas claras são planaltos acidentados e com crateras conhecidos como terrae, ou terra em latim. Os planaltos são parte da crosta original da Lua, fragmentada pelo impacto de meteoros, asteroides e cometas. As áreas escuras da Lua são denominadas Maria. Maria é uma palavra que significa mar. São antigos leitos de lava, que antes corriam, mas que agora são sólidos. Formada por crateras de impacto ao longo de bilhões de anos, a zona escura corresponde a 16% da superfície da Lua e parece formações de água. A última teoria é que asteroides gigantes atingiram o outro lado da Lua e a balançaram tanto que a lava emergiu no lado que vemos e criou grandes e escuras extensões de lava que solidificaram com o tempo. A antiga atividade vulcânica que formou o contraste entre claro e escuro provocou formas que alguns interpretam como um rosto humano. Os olhos, na verdade, são o Mare Imbrium, Mar das Chuvas, e o Mare Serenitatis, Mar da Serenidade. O nariz é o Sinus Aestum, ou Baía das Ondas.
E a boca aberta é o Mare Nubium, o mar das nuvens, e o Mare Cognitum, ou mar do conhecimento. Ver um homem na Lua pode ser um modo de tentarmos entender o mistério lunar e como estamos definitivamente ligados a ele. Muitos mistérios da Lua influenciaram nossa civilização de modo dramático. Os antigos baseavam o calendário, a agricultura, a matemática e a astronomia nas fases da Lua, mutáveis mas constantes. Todos os meses, a Lua parece mudar de forma durante um ciclo de 8 fases. Mas por que a Lua tem fases? As fases da Lua ocorrem porque, durante sua órbita em torno da Terra, vemos mais ou menos de seu lado iluminado. A luz que se reflete na Lua, na verdade, vem do Sol. Imagine que o Sol está ali, esta é a Terra e esta é a Lua. Quando a Lua está totalmente iluminada pelo Sol e vemos esse lado claro, então é a Lua cheia. Enquanto a Lua gira em torno da Terra, vemos cada vez menos o lado iluminado e cada vez mais o lado escuro. A Lua cheia ocorre quando a Lua está do outro lado da Terra em relação ao Sol e a superfície lunar virada para nós está totalmente iluminada. As formas das fases da Lua devem-se à nossa perspectiva na Terra. Se vemos mais ou menos o lado iluminado da Lua, a explicação não é, por exemplo, que a Terra bloqueia parte da luz que poderia iluminar a Lua, mas isso ocorre durante um eclipse. Essa perspectiva terrestre às vezes pode causar ilusões de ótica. Quanto ao tamanho da Lua, as aparências podem enganar. Alguns mistérios da Lua são difíceis de entender quando nossa visão diz uma coisa e a ciência outra. Precisamos ver o problema sob outra perspectiva. Às vezes, quando nasce, a Lua cheia parece muito maior perto do horizonte do que quando se encontra mais alto nos céus. Segundo observadores, a Lua parece de 50% a 75% maior logo que nasce. Mas a Lua cheia realmente é maior quando está próxima do horizonte? Todos os meus amigos acham que a Lua é maior quando está no horizonte. Eu acho que a Lua é maior quando está no horizonte. O que faz com que a Lua pareça tão diferente? A Lua não muda seu tamanho aparente quando se eleva do horizonte para o céu, mas temos a percepção de que é maior. Uma teoria é que a mente percebe o tamanho da Lua em relação a outros objetos. A Lua parece maior no horizonte porque não podemos compará-la com nada quando está no alto do céu. Está lá sozinha. Em outras palavras, se um objeto grande como uma casa parece pequeno perto da Lua, concluímos que esta deve ser enorme. Mas quando a Lua está sozinha, nossa percepção muda e a Lua parece pequena. Outra causa possível é a ilusão de Ponzo proposta por Mário Ponzo, segundo o qual a mente se baseia no plano de fundo para julgar o tamanho de um objeto. Ponzo traçou 4 barras idênticas sobre a imagem de trilhos de trem perdendo-se na distância. As barras superiores parecem maiores porque ultrapassam os trilhos comparadas às barras inferiores que ficam entre os trilhos. Mas, na verdade, as linhas sobrepostas à imagem são do mesmo tamanho. Pegue um lápis e vá para fora. Quando a Lua estiver nascendo, estenda o lápis e veja o tamanho da Lua comparado à borracha do lápis. Saia algumas horas depois e faça o mesmo quando a Lua estiver no alto do céu. Verá que a Lua tem exatamente o mesmo tamanho em relação à borracha do lápis a qualquer hora. A Lua pode nos enganar quando se trata de avaliar seu tamanho.
Mas seus efeitos sobre a Terra não têm nada de imaginário. Há um mistério lunar que pode ser observado aqui na Terra. É o fenômeno mais influente atribuído à Lua. Da nossa posição na Terra, as marés parecem ser os momentos do dia em que o mar sobe e depois desce. Mas isso é uma interação gravitacional entre a Lua e a Terra. Quando está passando, a Lua atrai o oceano e o eleva. E nós vemos isso como a maré alta. As marés são causadas pela atração gravitacional do Sol e da Lua. O Sol e a Lua exercem atração sobre a Terra e contribuem para as marés. Mas a Lua está bem mais próxima e sua atração gravitacional é mais forte que a do Sol. A oceanógrafa Tatiana Ross explica que a constante atração da Lua sobre a Terra é impressionante. A atração da Lua é bastante visível na formação das marés. A água se move, se desloca, é maleável. Em uma remota baía do Canadá, uma comunidade aprendeu a viver com marés misteriosas e extremas que não ocorrem em nenhum outro lugar da Terra. As marés normais causam um aumento médio de 1 metro, mas as águas ao longo da Baía de Fundy, entre Nova Scotia e New Brunswick, sobem 15 metros 2 vezes por dia. A Baía de Fundy tem marés tão altas devido ao formato da Terra sob a baía. Tem formato afunilado. Isso faz com que o nível da água suba rapidamente. Na maré alta, 100 bilhões de toneladas de água invadem a baía em questão de horas. Então, durante a maré baixa, a baía se esvazia como uma banheira. Devido ao formato da baía, a primeira maré entra como se fosse uma onda, avança pela área e começa a refluir no mesmo momento em que a maré seguinte já se formou. Então elas se somam em um fenômeno conhecido como ressonância. Na ressonância, a maré alta se soma e coincide com outros fatores. Certos comprimentos de onda refletem-se no modo com que reforçam e ampliam uns aos outros. E assim a maré se amplia. O formato afunilado da Baía de Fundy contribuiu para a ressonância e o aumento das marés. A baía gradualmente se divide em uma série de bacias e entroncamentos que restringem o fluxo da água e causam as extraordinárias marés. As marés são uma das expressões da ligação eterna do nosso planeta com a Lua, mas não é a única. Sabemos que a gravidade da Lua atrai constantemente os oceanos da Terra, enquanto a gravidade da Terra também exerce atração sobre a Lua. Todos os corpos no espaço se atraem mutuamente, então a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. A atração gravitacional da Lua sobre os oceanos é tão forte que criou um bojo de marés dos dois lados do planeta. A Lua exerce atração gravitacional sobre a Terra e também atrai os oceanos que se expandem um pouco em sua direção. Ela age primeiramente sobre o lado da frente da Terra, atraindo os oceanos. Age um pouco menos sobre o lado de trás da Terra e os oceanos não são tão atraídos. Por isso existem 2 bojos de marés na Terra. Os bojos de maré nos vastos oceanos também afetam a rotação da Terra. O bojo de maré é produzido pela Lua. Avança um pouco para a frente da Lua, que na verdade arrasta o bojo de maré. E quando faz isso, a Lua desacelera a rotação da Terra. Sem a Lua, a Terra giraria bem mais rápido e nossos dias seriam bem mais curtos. E isso teria afetado a evolução da vida no planeta.
Mas essas forças de atração que ligam a Terra à Lua são recíprocas. A Terra também exerce um efeito inegável sobre a Lua. Então, se a Lua tivesse água, a atração gravitacional da Terra causaria marés semelhantes nos oceanos lunares? A resposta é sim. De fato, há bilhões de anos, a Lua era quase totalmente composta por líquido, mas não água. Quando se formou e era muito jovem, a Lua era totalmente composta por rocha líquida, o magma. A Lua teria sido uma fornalha ardente no céu. E como o material era líquido, mesmo sendo rocha, a atração gravitacional da Terra e a órbita da Lua provocaram marés na rocha líquida, como as marés dos oceanos hoje. Com o tempo, a Lua e suas marés de lava se resfriaram, formando uma paisagem sólida e desolada. Mas a relação gravitacional entre a Terra e a Lua nunca cessou. Mas imagine como o mundo seria diferente se a Lua não existisse. Estamos sempre ligados a essa misteriosa orbe que chamamos de Lua. Mas como seria a Terra se a Lua nunca tivesse existido? Nossa existência depende, em parte, do fato de a Lua ter permitido que a Terra criasse o ambiente certo. Os oceanos primitivos, cheios de minerais que possibilitaram a vida. Se a Lua nunca tivesse existido, a Terra seria um lugar diferente hoje, porque a Lua provoca marés na Terra que moldam sua costa e sua natureza. Foi assim que a Lua influenciou nossa evolução. Há 4 bilhões e meio de anos, as forças gravitacionais entre a Lua e a Terra eram muito mais fortes. Quando se formou, a Lua era muito mais próxima da Terra do que é hoje. Levava apenas 5 horas para orbitar ao redor da Terra. E era enorme no céu, porque estava mais perto. Essa gravidade maior que a Lua exercia sobre a Terra por estar mais próxima fez toda a diferença para o nosso destino como espécie. Quando a Lua estava mais perto, as marés dos oceanos eram 1000 vezes maiores do que hoje. Imagine que, em vez de marés de 3 metros, como temos hoje, as marés tinham 3.000 metros. Então, marés de 3.000 metros se precipitavam para a costa. Essas marés intensas ajudaram a criar as condições ideais para o surgimento da vida. As marés arrancaram as camadas externas da crosta terrestre e as levaram aos oceanos. E nessa sopa rica em minerais, a sopa primordial, a vida foi capaz de se desenvolver. Alguns cientistas acreditam que piscinas formadas pelas marés foram o ambiente ideal para que a vida evoluísse e se adaptasse ao ambiente terrestre. Foi um lugar excelente, por exemplo, para as primeiras criaturas que desenvolveram pernas. Nas piscinas formadas por marés que enchem de água durante metade do dia e depois secam, elas podem ter desenvolvido pernas e depois se mudado para a Terra. Segundo o astrônomo Neil Cummins, não podemos subestimar a influência da Lua no desenvolvimento da nossa espécie. Sem a Lua, acho que esse processo não teria ocorrido tão rapidamente. Enquanto evoluímos, nosso relógio biológico se baseou em dias de 24 horas. Se a Lua nunca tivesse existido, o dia teria 6 horas de duração. E nossa espécie não poderia ter surgido. Ao desacelerar a órbita da Terra e estabilizar sua rotação, a Lua afetou nossos climas e marés e influenciou enormemente o desenvolvimento dos mamíferos que dependem das noites enluaradas para sobreviver. Se a Lua teve um grande impacto sobre nossa existência?
Eu diria com certeza. Sempre que a Lua está cheia, sua imagem é exatamente a mesma. Isto é um grande mistério. Muitos se perguntam por que nunca vemos o outro lado da Lua. Após 4,5 bilhões de anos de evolução, o sistema Terra-Lua chegou a um ponto em que a Lua nos mostra a mesma face o tempo todo. Há bilhões de anos, a fricção criada por atividades vulcânicas fez com que a Lua desacelerasse sua rotação e se ligasse à Terra pela atração gravitacional. Isso não significa que a Lua não gira, mas sua rotação desacelerou bastante ao longo de bilhões de anos. E o segredo do lado oculto da Lua está relacionado ao sincronismo. Esta é a Terra. E esse é o lado da Lua que nós vemos. Se a Lua não girasse, então, em algum momento veríamos seu outro lado. Porque a Lua gira no mesmo ritmo em que orbita em torno da Terra com uma rotação sincrônica. Sempre vemos o mesmo lado. Esse lado da Lua nem sempre é escuro. Quem está no espaço consegue ver que o Sol atinge todos os lados da Lua, enquanto esta completa a sua órbita de um mês ao redor da Terra. Mas de onde estamos, só vemos um lado. A gravidade controla firmemente a relação entre a Lua e a Terra. Ou não? A gravidade que mantém a Lua em nossa órbita está enfraquecendo aos poucos. E as consequências disso bastam para que vejamos a Lua sob uma nova luz. A gravidade é a força que prende a Lua à Terra. Assim como esse atleta está preso pelo martelo que gira em torno do seu corpo, a gravidade liga a Lua à Terra. Se a gravidade de repente cessasse, a Lua voaria pelo espaço, assim como o martelo voa sobre esse campo. É claro que a gravidade nunca cessa. Mas a Lua poderia se libertar de seu poder? A verdade é que a Lua sempre se afastou lentamente de nós. A Lua já se afastou e continua se afastando. A Lua se afasta alguns centímetros de nós todos os anos. Um dia estará tão distante que nem parecerá mais nosso satélite. Desde que a Lua e a Terra se tornaram interligadas, a energia da atração gravitacional da Terra faz com que a Lua se afaste de nosso planeta. Hoje se distancia de nós a um ritmo de 5 centímetros por ano. O que explica esse efeito inesperado são os bojos causados pela atração da Lua sobre a Terra. As marés na Terra, na verdade, impulsionam a Lua para fora, afastando-a mais da Terra a cada órbita. Isso porque a Terra gira mais rápido do que a Lua em torno de nós. Então, depois que a Lua formou um bojo e provocou a maré alta, a Terra gira e se adianta um pouquinho a Lua. Então, existe uma leve força para frente que chamamos de torque, um impulso extra que acelera a Lua levemente. Mas com o tempo, esse impulso extra faz com que ela gire cada vez mais rápido e se afaste cada vez mais da Terra. Com o tempo, a Lua expandirá sua órbita até finalmente ultrapassar a gravidade da Terra. Mas os cientistas garantem que não há motivo para pânico. Vai demorar muito para que a Lua suma de vista e da nossa órbita. O tempo estimado é de cerca de 50 bilhões de anos, sendo que o Sol se extinguirá em menos de 10 bilhões de anos. Ao longo da história, a Lua tem encantado, surpreendido e, às vezes, assustado a humanidade.
e o movimento da Terra pode ser a causa desse mistério. Outro segredo da Lua foi documentado em textos antigos e continua a nos fascinar. Costuma ocorrer a cada 3 anos. Durante um eclipse lunar total, a Lua cheia sofre uma mudança drástica de cor. Por que isso acontece? O eclipse lunar é muito simples. Ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Quando está no caminho, a Terra lança uma imensa sombra que não deixa a luz solar chegar à Terra. No auge deste eclipse, a Lua entrou completamente na sombra da Terra, ou umbra, e não ficou preta, como era de se esperar, mas vermelha. O que acontece é que parte da luz solar, que foi bloqueada pela Terra, infiltra-se pela atmosfera, e a luz vermelha a atravessa melhor. Quando passam pela atmosfera da Terra, os raios solares curvam-se um pouco e os vermelhos curvam-se, de modo a atravessar a superfície da Terra e iluminar a Lua. Quando apenas a luz vermelha ou laranja atinge a superfície lunar, a Lua parece vermelha. É outro fenômeno óptico que contribui para o mistério da Lua. Parte dessa mística pode ser atribuída à dramática presença da Lua nos céus. Ela ofusca todos os outros corpos celestes no firmamento noturno. A Lua tem uma magia especial, com sua mudança de fases, seu brilho em um outro céu completamente escuro. Mas por que a Lua também é visível durante o dia? É muito fácil entender porque vemos a Lua durante o dia. Você pode fazer essa demonstração em casa. Você só precisa de uma luz no lugar do Sol e uma fruta no lugar da Lua. Meu rosto está no lugar da Terra. O lado iluminado é o lado diurno e o lado na sombra é o lado noturno. A Lua orbita em torno da Terra e algumas vezes por mês, durante sua órbita, ela passa pelo lado iluminado da Terra. Então conseguimos vê-la durante o dia. Na verdade, muitos planetas e estrelas estão nos céus sobre nós durante o dia, mas a luz do Sol é tão forte que ofusca quase todos eles. Vemos somente a Lua porque é 100.000 vezes mais brilhante do que a estrela mais próxima. Nem sempre enxergamos a Lua durante o dia porque está sempre em movimento em torno da Terra e não se encontra na mesma posição à mesma hora todos os dias. Mas em algum lugar do planeta está sempre visível. Mas como vimos, nem tudo sobre a Lua é fácil de explicar ou entender. Ainda há muitas perguntas sem resposta, e isso tem sido parte do mistério da Lua desde o começo dos tempos. Estamos para sempre ligados ao satélite vizinho, mas sabemos pouco sobre essa dependência. Podem estar acontecendo outras coisas, mas ainda não sabemos. No próximo século, acho que a ciência será capaz de esclarecer outros mistérios da Lua. Será que um dia a entenderemos completamente? Eu duvido. Certamente não sabemos tudo sobre a Lua. Há muito o que aprender. Mas felizmente está a nosso alcance. Nós continuaremos a explorá-la e aprenderemos mais sobre ela. Se não retomarmos os esforços para explorar o ambiente lunar, podemos nunca saber os segredos, nem desvendar os mistérios ocultos da Lua.